que você pode acusar o Flávio de maneira concreta e objetiva é que ele não tinha ciência completa do que passava no seu gabinete. Você vai chamar ele de ingênuo? Eu também vou achar ele de ingênuo. Pô, mas aí eu também quero ser ingênuo. Mas enquanto não houver uma comprovação de que ele tinha um liame, uma relação direta com o chefe de gabinete que admitiu que fazia uma rachadinha, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse pra você. Ele era chefe de gabinete dele, bicho. 80% dos casos de rachadinha são feitos sem a anuência e sem a percepção da própria pessoa que eventualmente está lotando o gabinete. Eu estou dizendo que eventualmente, falando de maneira clara, o Flávio pode não ter sabido do que estava acontecendo debaixo do seu nariz. Deixa eu terminar. Ele não sabia que a escola dos filhos estava sendo paga pelo Queiroz? Talvez ele não tivesse nem ciência disso. Ele não viu. Nem ciência disso. Tem ciência disso. Talvez ele fosse uma coisa complacente em relação ao próprio Queiroz, que admitiu que anuiu que fez a rachadinha. Outra coisa. Então, por exemplo, um policial militar que pagou um boleto de 16 mil e falou que esqueceu como foi reembolsado. Isso é uma coisa normal? Você sempre empresta 16 mil pro seu amigo? O que você pode acusar o Flávio de maneira concreta e objetiva é que ele não tinha ciência completa do que passava no seu gabinete. Você vai chamar ele de ingênuo? Eu também vou achar ele de ingênuo. Pô, mas aí eu também quero ser ingênuo. Mas enquanto não houver uma comprovação de que ele tinha um liame, uma relação direta com o chefe de gabinete que admitiu que fazia uma rachadinha, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse pra você. Ele era chefe de gabinete dele, bicho. Eu vou dizer a mesma coisa que eu disse pra você no primeiro debate. Bolsonaro nunca teve uma acusação direta de corrupção contra ele. Nunca. Nada. Apenas dos seus, em alguma medida, apaniguados. É complicado você administrar uma estrutura de um Estado gigantesco e nunca haver um escândalo de corrupção dentro dessa estrutura. No gabinete é a mesma coisa. Sempre tem um cara, você já trabalhou no gabinete como deputado estadual, tem um funcionário. Eu já demiti 2 funcionários meus por falcatruas, meu amigo. Eles pagaram a escola, pagaram a escola dos seus filhos? Não pagaram então nada pronto. pra mim. Não pagaram nada pra mim. Mas eu não posso dizer de maneira peremptória que o Flávio é um ladrão, uma vez que a justiça você precisa dos votos da galera que gosta do Flávio. Por falta de evidência de provas, assim como eu não posso dizer que o Renan também é ladrão por causa de 60 processos. Adriles, vamos lá. Em primeiro lugar é o seguinte, o mérito... Coloca o seguinte, mas essa nem foi a pergunta. Deixa eu terminar a pergunta. Mas calma aí, Adriles, é que você falou uma coisa assim, você falou que o processo dele foi enterrado por falta de provas. Isso não é verdade. O processo dele foi travado pelo Gilmar Mendes. Não se analisou o mérito. Não se analisou. Não foi. Em fevereiro de 2005. Não. Você tá dizendo que o Gilmar Mendes teria sido complacente com o filho do Bolsonaro, que é uma das pessoas mais odiadas da história do STF? Sim. Calma. Por quê? Adriles, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou te mostrar uma coisa. Em fevereiro de 2005, não acredite em mim, pode usar o Google agora e pesquise. O Gilmar Mendes travou o processo do Flávio Bolsonaro. Não foi travado pelo STJ. Não foi. Adriles, deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa. Adriles, você é político, você sabe. O Flávio Bolsonaro ganhou a eleição para senador em 2018. A partir do momento que ele se torna senador, ele pediu 11 vezes o foro privilegiado. Então, mesmo que o STJ quisesse analisar o mérito, ele não poderia, porque o caso foi puxado para a instância superior. Novamente, faz o seguinte, isso aqui é uma coisa. Isso aqui é uma coisa bem legal da gente discutir. Porque isso é objetivo. Isso não é minha opinião nem a sua. Quem está ouvindo vai entrar no Google agora e vai ver se eu estou mentindo ou se o Adriles está enganado. Você vai ver se o Gilmar Mendes não travou o processo do Flávio Bolsonaro em fevereiro de 2025. O Flávio Bolsonaro, se ele não tinha competência. Ele tinha. Se eventualmente o STJ que devolveu o caso Adriles, vamos lá. Tirou o caso da primeira instância. Adriles, você é inteligente. Vamos lá. Arthur, vamos lá. Quem tem foro privilegiado? Quem julga quem tem foro privilegiado? Qual que é a ideia que você acha do Gilmar? Supondo que você tenha razão. Por que o Gilmar Mendes travaria o processo? Vamos lá, então só assume então que eu tô certo. Quem tem foro privilegiado é julgado por quem? Pelo STF. O Flávio Bolsonaro, senador, tem foro privilegiado? Tem, com certeza. Então acabou. Então ele é julgado pelo STF. Mas não foi o STF que julgou. Foi gente, assim... Posso? Por favor. Aqui, ó, tá CNN Brasil, tá bom? 8 de novembro... Peraí, É só ver. E a pergunta, quem travou o Flávio STJ anula decisões contra Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. De quando que é essa notícia? Oi? De quando que é essa notícia? Peraí, só ver aqui no final. Isso foi anulado pelo STJ. Dá licença, de quando que é essa notícia? Deixa eu só ver aqui, porque agora entrou isso aqui. Estão confusos, eu sei de cor. Eu sei de cor. Então, façam o seguinte, gente. Façam o seguinte, ó.
Pesquisem se o Gilmar Mendes, em fevereiro de 2025, não travou o processo dele. Como? Desta justa forma. Ele falou, vocês não podem analisar isso, então traga o mérito para o STF. Esta notícia é sobre o que eu estou acabando de dizer agora. Mas o STJ que travou. Não, gente, meu Deus do céu, gente. Vamos lá. O STJ falou, eu não posso analisar isso, porque o processo não cabe mais a mim. O STJ não olhou e falou assim, não tem provas que o Flávio rachou. Não foi isso. Leia a matéria. Não sejam leitores de manchete. Leiam a matéria. A matéria diz o que eu estou dizendo aqui. Eu falei isso. O STF puxou o processo. Logo, eu, STJ, não posso mais julgar. Mas o STF não analisou o mérito também do projeto. É o que eu tô dizendo. O STJ travou. É o que eu estou dizendo desde o começo. Travou por absoluta ausência de qualquer tipo de evidência. Qualquer pessoa pode voltar o cursor. Adri, deixa eu falar uma coisa. Você é um cara que você fala muito alto e muito rápido, mas você tem que ser preciso nas suas falas. No começo da sua fala, você falou, a investigação dele foi travada por absoluta falta de provas. Volte o cursor e veja se o Adriles não fala isso. Por isso que a gente tem que pensar muito bem nas palavras que a gente vai usar. Eu estou dizendo pra você, o mérito do Flávio Rachador nunca foi analisado pela justiça. Ele foi travado numa manobra do Gilmar Mendes. Do Gilmar Mendes. Manobra é uma questão subjetiva, Arthur. Vamos lá, então vamos tirar... Você quer eu te dou esse mérito. Não adianta gritar, é mentira, mas eventualmente eu te dou esse mérito. Você acha que o Gilmar travou a possibilidade de investigação do Flávio Bolsonaro? Eu não acho. O Gilmar Mendes, dos demais ministros do STF, com exceção de 2, são os maiores inimigos, são os caras que jogaram o Bolsonaro na cadeia. Ele tá dizendo que o Gilmar Mendes, que é um algoz do bolsonarismo, que é um algoz da direita bolsonarista, travou as investigações contra o Flávio, que é o filho do Bolsonaro. Então me responde por que o Jair Bolsonaro falou pro Eduardo Bolsonaro não criticar o Gilmar. Hein? Porque o Bolsonaro ele cria exatamente numa coisa chamada instituição. O grande mérito do Bolsonaro foi o grande... Agora, deixa eu terminar. O grande mérito do Bolsonaro é o grande erro dele. Ele achou que ele poderia conversar... Exato. Ele poderia conversar com ministros do STF, porque ele acreditava na possibilidade de diálogo institucional com gente como Gilmar Mendes, com gente como Dias Toffoli, com gente como o próprio Alexandre de Moraes. Por que ele apoiou o irmão de Gilmar Mendes? Ele é o antigolpista. Quem deu o golpe na República, e você sabe disso, foram os ministros do STF que alijaram Bolsonaro de qualquer tipo de exercício de poder real como presidente da República, jogaram ele na cadeia. E o Bolsonaro, confiando na possibilidade de diálogo, confiou nessas pessoas ao ponto de ser preso pela ingenuidade e pureza da sua confiança nas instituições. E os caras ainda chamam o cara de golpista. Vocês chamaram o cara de golpista. Não adianta você gritar, me responde essa daqui. Por que o Gilmar Mendes, então, teve um irmão apoiado pelo Jair Bolsonaro pra uma prefeitura em Goiás? No Mato Grosso, desculpa. Isso não é um problema, cara. Porra, o Bolsonaro já apoiou. O Bolsonaro já apoiou até o Datena. Eu vou me unir com você. Deixa eu ver se eu entendi. Então, esse ano que é 2026, eu tenho que achar que o Flávio Bolsonaro não sabia que as escolas dos filhos dele estavam sendo pagas pelo Queiroz. Eu tenho que achar que o Bolsonaro falou pro Eduardo, não criticar o Gilmar Mendes, porque ele é bonzinho demais. E ele apoiou... Calma, não é ilação, isso... Pelo amor de Deus, Adriles, isso é fato. Agora, vamos lá, tem mais uma. Agora eu também tenho... Calma. Agora eu também tenho que acreditar. Que o Bolsonaro apoiou o irmão do Gilmar Mendes porque... Por quê? Eu nem sei por quê. O Bolsonaro apoiou a Joyce Hasselman. O Bolsonaro apoiou o Alexandre Frota. O Bolsonaro apoiou o astronauta, que é uma porcaria de senador. Foi só mais um erro. O Bolsonaro teve erros. Então vamos lá. Então vamos confiar uma coisa. E eventualmente ele poderia querer estabelecer um princípio de parceria política com o Gilmar Mendes. Mas é burro. Ele errou, cara. Ele errou em várias confianças. Eu quero ser ingênuo igual o Flávio aqui. Eu quero ser burro igual o Jair. O cara foi pelas costas porque ele confiou excessivamente Pessoal, estão pagando as escolas do meu filho aqui, eu nem sabia. Estão pagando o plano de saúde da escola da minha filha, eu nem sabia. Pô, o policial me emprestou 16 mil reais, eu sou tão ingênuo que eu nem vi. Poderia nem saber. Adriles, pelo amor de Deus, velho. Para, cara. Para com isso, velho. Deixa eu te falar uma coisa. Posso falar por que o Jair Bolsonaro perdeu a eleição? Porque as pessoas acordaram. Os caras olharam e falaram assim, eu não sou otário o suficiente pra acreditar nesse golpista, nesse ladrão desgraçado, que colocou petista na PGR, Cássio Nunes no STF, fez tudo isso que eu falei, e
ainda a gente vai ter... E a gente vai ter que acreditar ainda que o Flávio Bolsonaro... Que o Flávio Bolsonaro é honesto. Ele não sabia, pessoal... Deixa eu falar. Ele não sabia que os funcionários dele sacavam 90% do salário no caixa eletrônico da Alerj. Ele não sabia, pessoal. Ele tava muito preocupado combatendo o comunismo. Deixa eu te falar, Arthurzinho. Aí fica difícil, velho. Arthurzinho, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto não houver um pronunciamento da justiça, como houve, por exemplo, em relação a Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado. Que foi condenado, presta atenção. Que foi condenado. Da justiça. Não, que foi condenado em 3 instâncias. Por cara honesto. Deixa eu terminar. Por cara honesto. Por cara não foi condenado ainda. Bocudo. Enquanto não houver um pronunciamento formal da justiça que houve, por exemplo, no Lula, que é um caso que todo mundo conhece, 3 instâncias, condenado por uma dezena de juízes, foi retirado da cadeia, aí sim, por uma manobra de juridiquês e uma manobra política do STF para colocar-se contra Bolsonaro e vencer Bolsonaro. Enquanto não houver um pronunciamento formal da justiça, não houve sequer uma investigação aprofundada. Aí você tem razão. Sobre, não houve um pronunciamento dos 60 processos que o Renan Santos sofre, por exemplo. Enquanto não houver pronunciamento sobre Renan, sobre Flávio, sobre Bolsonaro, eu vou continuar dizendo o que eu te disse no primeiro debate que a gente falou. Bolsonaro é uma virgem. É Iracema. Isso não foi comigo, não. Foi comigo, não. A virgem dos lábios de mel. Isso aí foi 21. Isso aí foi 21. Flávio também é uma virgem. Isso foi 21. Isso foi 21. 3 virgens. Não, 3 virgens. Não há nenhum tipo de condenação por corrupção. Então, deixa eu entender aqui. Então, eu quero me unir com você. Não, eu quero me... Calma, quer fugir já, bicho? Vamos entender, vamos resumir aqui. Vamos lá. Eu quero entender, então, por que eu tenho que votar no Flávio? Porque o Flávio é o candidato, o seu candidato, né? Então, não vamos falar do meu candidato, vamos falar, sei lá, das estrelas. Não, vamos falar do Flávio. Eu quero votar no Flávio. Então, pra votar no Flávio, eu tenho que entender o seguinte. Já que a justiça não julgou, eu tenho que fingir que tá tudo bem os assessores dele sacarem 90% do salário na caixa eletrônica da Alerj. Calma, isso não é minha opinião. Isso é o COAF, isso é dado do COAF. Outra coisa, eu tenho que acreditar que o Queiroz pagava escolas e planos de saúde das filhas do Flávio, mas ele nem via. Eu tenho que acreditar que os celulares dos funcionários do Flávio, que estavam no GPS fora da Alerj, no horário de trabalho, ele também não via. Eu tenho que acreditar que quando o Queiroz assumiu que fez rachadinha e se escondeu na casa do advogado da família Bolsonaro, do ACF, lá em Atibaia, ele também não sabia. Eu tenho que acreditar que quando um policial militar pagou 24 mil reais de panetone na loja do Flávio, ele também não sabia. Eu tenho que acreditar que quando o policial militar foi lá e emprestou 16 mil reais pra ele e esqueceu como foi devolvido, ele também não sabia porque a justiça travou através do Gilmar Mendes. Aí tem mensagem, calma, aí tem mensagem do Jair Bolsonaro para o Eduardo, não critique o Gilmar Mendes. Aí tem apoio do Jair Bolsonaro para o irmão do Gilmar Mendes para a prefeitura. Pessoal, vamos acreditar que eles são todos virgens intocáveis. Deixa eu te falar, Adriles, usando a tua analogia. O Flávio Bolsonaro é uma prostituta que se você der um pouquinho de dinheiro de rachadinha, ele fica de 4 pra você. Eu não me uno com esse tipo de gente. Isso é uma ofensa pessoal que você tá fazendo. Não é, pessoal, é uma analogia. Você sabe o que é uma analogia? Não, isso é uma analogia ofensiva, né, meu filho? Sim. Você sabe que é uma alegoria em forma de metáfora de ofensa pessoal. Uma analogia é uma coisa. Uma ofensa pessoal é outra. Prostituta. Deixa eu te falar uma coisa. Prostituta se vende por dinheiro. Prostituta igual ele fez. Quem se vende por poder. Exatamente. Quem se vende por eventualmente possibilidade de ascensão ao poder. O MBL, eu não digo que vocês são prostitutas, mas o MBL se vendeu, por exemplo, por uma ascensão de poder, fazendo uma comparação esdrúxula entre um caso que não foi sequer analisado no mérito do Flávio Bolsonaro e que vocês colocaram ao mesmo patamar de um Lula. Que praticamente vocês ajudaram a eleger em 2022 pelo voto nulo apregoado que vocês tiveram. Não, vamos lá, não, deixa eu terminar. Vamos lá. Vocês calcularam politicamente, vou dizer de maneira bem direta, a vitória do Lula para que vocês se colocassem como oposição de uma direita liberal, limpinha e ascética, que não é. Vocês têm dezenas de processos. Não temos nenhum. Tem. Tá no Cita Google. Tá no Google. Cita um. Tá no Google. Tá no Google, cara. Não vou citar todos os processos. Você tá me falando. Deixa eu terminar. E aí vocês abriram mão dos seus princípios, porque vocês em 2018 apoiaram Bolsonaro no segundo turno. Tem 60 processo de corrupção sobre Renan Santos. O Beraldo era exatamente um cara que eventualmente foi acusado agora de sonegação fiscal. Deixa eu te falar uma coisa. Tô citando um. É isso que é. Você não sabe o que é corrupção. Deixa eu terminar meu argumento, por favor. Corrupção é roubo de dinheiro público. Deixa eu terminar meu argumento. Vamos lá. Vocês sonegaram
negar imposto é exatamente... Vamos lá. O Movimento Brasil Livre e seus líderes enfrentaram diversos processos judiciais, incluindo investigações por lavagem de dinheiro, calote trabalhista, dívidas fiscais e ações de indenização por danos morais. Figuras como Renan Santos acumularam dezenas de ações e o movimento também utiliza processos para contra-atacar opositores. Não, pera lá. O mérito foi analisado. Presta atenção. Não adianta você gritar. Eu não acho que vocês são culpados. Mas não é a sua opinião. A justiça analisou. Peraí. Também, meu querido. Voltamos.